primeiro conceito que a gente vai trazer aqui é o conceito de pressão. Pressão é o quê? É uma força uniformemente distribuída e aplicada de forma perpendicular a uma superfície de área unitária, né? Pressão é força sobre área. Eu posso aplicar uma força em uma superfície, uma força de 100 newtons em uma área, por exemplo, de 1 metro quadrado, e posso aplicar essa mesma força em uma área maior, por exemplo, de 2 metros quadrados. É claro que no segundo caso, na segunda situação, quando a área é maior, a área em que eu aplico a força, em que eu distribuo a força, ela é maior, a pressão em cada pontinho daquela superfície que está sofrendo o esforço, ela será menor. Então, pressão é força sobre área. O próximo conceito importante é o de densidade. Densidade é massa sobre volume, a quantidade de massa contida em um volume unitário. A letrinha grega que a gente vai usar ao longo aí de todo o curso para expressar, para exprimir a densidade, é a letra Rho, esse símbolozinho que vocês veem no quadro que se lê Rho. O próximo conceito é um pouquinho mais elaborado, muita gente não estudou esse aí no segundo grau, é a viscosidade. O que é viscosidade? Viscosidade é uma grandeza que expressa o atrito interno da matéria. Ela é a medida da resistência de um fluido ao cisalhamento quando esse fluido se movimenta. Vamos entender bem o que é esse conceito de viscosidade olhando aqui para o quadro. Suponhamos que a gente tem aqui duas placas planas, a placa A na parte inferior da tela e a placa B na parte de cima. Aqui no meio, entre as duas placas, suponha que existe um fluido qualquer. Imaginem aqui que existe uma película de óleo. O que vai acontecer se eu fixar a placa A, fixei a placa A aqui, e movimentar a placa B? Aplicar uma força na placa B de forma que ela se desloque da esquerda para a direita na tela. O que vai acontecer com as partículas de fluido que estarão aqui no meio? As pequenas partículas de óleo lubrificante, por exemplo. Quando a placa começar a se movimentar da esquerda para a direita sob a ação dessa força, as partículas de fluido que estiverem ali no meio, cada uma vai adquirir uma velocidade diferente. A partícula que está em contato direto aqui, que está adjacente à placa inferior, ela vai permanecer em repouso, mesmo quando a placa superior se movimentar. E interessante que a partícula que estiver em contato direto com a placa superior, ela vai se mover da esquerda para a direita com a mesma velocidade da placa. Isso significa que ao longo dessa distância aqui, olha, desse eixo Y, as partículas de fluido vão assumir velocidades diferentes, desde o zero, na parte inferior, até a velocidade máxima aqui, que é a velocidade de deslocamento da placa, na parte superior. Então o que vai acontecer aqui no meio, no ΔY? Vai haver um gradiente de velocidade. Na medida em que eu me afasto da placa estacionária, a velocidade vai variando, a velocidade das partículas de fluido vai variando. Ora, o que tem a viscosidade a ver com isso, professor? Você deve estar se perguntando. Pelo seguinte, quando uma camada desliza sobre outra camada adjacente com velocidade diferente, esse fluido ele irá cisalhar, esse fluido irá se romper. E quando o fluido cisalha, ocorre aí uma resistência, surge uma resistência. É necessário fazer um esforço para que o fluido cisale. Isso é algo resistivo, é um processo resistivo. Talvez isso não fique tão claro de visualizar nesse exemplo que eu dei de duas placas, onde a gente tem uma fina camada de fluido no meio. Quer ver uma forma mais direta da gente visualizar essa resistência ao cisalhamento? É se a gente imaginar que no meio dessas duas placas, ao invés de um fluido viscoso, a gente tem aqui um bolo. Suponha que isso aqui é um tabuleiro, tá? Colocado sobre um outro tabuleiro, e aqui no meio eu asso um bolo. Imaginem esse bolo assado, pronto aqui, cozido, pronto para comer, e alguém vem e aplica uma força no tabuleiro de cima para retirar o tabuleiro de cima do bolo. O que vai acontecer? Vocês concordam que vai ficar bolo grudado no tabuleiro superior, vai ficar bolo grudado no tabuleiro inferior, e que para a gente mover o tabuleiro de cima, a gente vai ter que rasgar esse bolo terá que cisalhar, e a gente vai ter que fazer uma força para conseguir que esse bolo rasgue, para fazer esse bolo rasgar. É a mesma coisa com o fluido. Tá? Então é um exemplo
ilustrativo aqui que serve para a gente entender, para a gente visualizar como é que um fluido ele também apresenta resistência ao cisalhamento. Quando a gente tem um gradiente de velocidade, quando a gente tem camadas se deslocando umas sobre as outras com velocidades diferentes, para que isso aconteça, a gente precisa de energia, né? Tem alguma energia, tem alguma fonte de energia nesse processo fazendo com que o fluido cisale. Isso, em última análise, vai representar uma resistência. Resumindo então o conceito de viscosidade, é a grandeza que expressa o atrito interno da matéria. É a medida da resistência do fluido ao cisalhamento quando o fluido se move em diferentes camadas que se movimentam. A viscosidade, ela vai ser responsável por uma coisa muito importante que a gente vai aprender aqui o significado, que é a camada limite, do inglês boundary layer. Na apostila, às vezes vocês vão se deparar com as siglas CL, né, ou BL, quer dizer camada limite ou boundary layer. E ela será responsável também por um efeito dissipativo de energia, por uma resistência, ou também chamado de arrasto, do inglês drag, D-R-A-G. Tudo isso é sinônimo, ok? Arrasto, resistência e drag são palavras sinônimas a partir de agora.